E aí nós temos uma lista, tá, exemplificativa de pessoas que podem se filiar à Previdência Social como facultativos. Veja o que diz aí, isso é transcrito lá do dispositivo do Regulamento da Previdência Social. Podem filiar-se facultativamente, entre outros, aquele que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, o síndico de condomínio, quando não remunerado, o estudante, o brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior, aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência Social, mas quer continuar contribuindo, o membro do Conselho Tutelar, de que trata a Lei 8.069 de 1990, desde que ele não seja vinculado a nenhum regime de previdência social. O estagiário que presta serviços à empresa, nos termos da Lei 11.788 de 2008. Muito cuidado, porque o verdadeiro estagiário é aquele que cumpre todos os requisitos dessa lei. Se ele quiser, ele se filia facultativamente. Agora, o falso estagiário, aquele que está numa atividade em que não estão sendo obedecidos os requisitos do estágio previsto nessa lei, ele não é facultativo, não. Ele é um segurado obrigatório na categoria de empregado. Também pode se filiar facultativamente o bolsista que se dedica em tempo integral à pesquisa, curso de especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado, tanto no Brasil quanto no exterior, desde que ele não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. Podem também se filiar facultativamente o presidiário que não exerça atividade remunerada nem esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. E aí, gente, como toda boa regra tem uma exceção, olha o que vem aí na sequência. Pode se filiar facultativamente o segurado recolhido à prisão, sob regime fechado ou semiaberto, que nessa condição preste serviço dentro ou fora da unidade penal a uma ou mais empresas, com ou sem intermediação da organização carcerária ou entidade afim, ou que exerce atividade artesanal por conta própria. Então, como é que pode aí, não é? Esse indivíduo está trabalhando. Ele está trabalhando na prisão, ou ele está trabalhando, né, por força de um convênio, uma intermediação da organização carcerária, trabalha para uma empresa, né, por conta dessa intermediação aí, ou ele exerce atividade artesanal por conta própria, ele tem rendimento do trabalho dele. A gente não aprendeu que trabalhou de forma remunerada, filiou, não tem querer e é como segurado obrigatório, mas aqui temos uma exceção. O preso, segurado recolhido à prisão, que ele esteja exercendo atividade com rendimentos do trabalho, ele vai, caso queira, contribuir como facultativo. Também pode se filiar facultativamente o brasileiro residente ou domiciliado no exterior, o atleta beneficiário da Bolsa Atleta, desde que não filiado a regime próprio de previdência ou que ele não seja também enquadrado como segurado obrigatório do regime geral. Vamos dizer que tem um servidor federal amparado por regime próprio que descubra que existe no regime geral essa categoria de segurado facultativo e ele tem a seguinte ideia, tá? Tem um termo em alemão que é bem engraçado, que se aplica bem a isso, é Schnapsidee, é ideia de cachaça. Pois esse servidor teve uma ideia de cachaça. Ele acha que ele, como servidor, vai se aposentar por regime próprio, ok, verdade. E ele também, pagando como facultativo, vai se aposentar pelo regime geral. Pode acontecer isso? Não pode. Não pode, porque existe uma vedação, inclusive prevista na Constituição Federal. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência social, salvo na hipótese de afastamento sem vencimento e desde que não permitida nessa condição contribuição ao respectivo regime próprio. Então vamos entender isso. Vamos dizer que um servidor ele seja protegido por regime próprio de previdência, mas ele pediu uma licença sem vencimento e não pode, na regulamentação lá do regime dele, não é permitido que ele contribua facultativamente durante a licença não remunerada
para o regime próprio. Nesse caso, ele pode sim contribuir como facultativo para o regime geral. O segurado do regime geral, ele pode contribuir facultativamente durante os períodos de afastamento ou de inatividade, desde que ele não receba remuneração nesses períodos e não exerça outra atividade que o vincule ao regime geral ou ao regime próprio de previdência social. Então, vamos dizer o seguinte: o indivíduo trabalhava por conta própria no seu escritório, contribuinte individual, segurado obrigatório. Um dia ele resolve fechar o escritório e passar um ano viajando. Não está exercendo atividade remunerada nesse ano que ele está viajando. Ele pode, nesse período de inatividade, contribuir como facultativo? Perfeitamente. Tá? O segurado contribuinte individual por conta própria ou que presta serviços à empresa, inclusive como empresário, no mês em que ele não receber remuneração, em que não lhe for paga nem creditada a remuneração, ou em que não houver retribuição financeira pela prestação de serviços, ele poderá, por ato volitivo, por vontade dele, contribuir como segurado facultativo para a Previdência Social. Então, o indivíduo está lá trabalhando por conta própria e ele recebe remuneração, é contribuinte individual. Num dado mês, ele tá lá esperando no escritório dele cliente, não tem cliente, ele não recebe nenhum tipo de remuneração, nenhum tipo de rendimento do trabalho. Naquele mês, ele pode contribuir como segurado facultativo. No caso de alteração da categoria de segurado obrigatório para facultativo, vai ser solicitada desse segurado uma declaração de que ele não exerce atividade de filiação obrigatória vinculada ao regime geral ou a regime próprio. A inscrição do segurado facultativo ela é realizada no CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ele recebe um NIT, um número de identificação do trabalhador. O NIT ele é único, pessoal e intransferível e passa a ser o identificador desse trabalhador na Previdência Social. A contribuição do segurado facultativo está prevista no artigo 199 do regulamento. Nesse artigo se prevê a contribuição tanto do contribuinte individual quanto do facultativo, e é uma contribuição de 20% sobre o respectivo salário de contribuição. O salário de contribuição vai ter como valor mínimo o salário mínimo e como valor máximo o teto do regime geral, que em 2023 está em R$ 7.507,49. Aí vocês devem estar se perguntando, mas vem cá, o facultativo, ele não exerce atividade remunerada, ele não tem salário. Como é que ele contribui sobre o salário de contribuição? O salário de contribuição é um conceito próprio da legislação previdenciária. Salário de contribuição é remuneração em alguns casos, mas para o facultativo, o salário de contribuição é um valor por ele declarado, que pode variar entre o salário mínimo e o teto do regime geral, ok? Então aqui, segurado facultativo é diferente de contribuir facultativamente. Então, segurado especial não é facultativo. O exercício de atividade remunerada do segurado recluso que contribuir na condição de segurado facultativo, que está cumprindo pena em regime fechado, ele não provoca a perda do direito ao recebimento do auxílio reclusão por parte dos seus dependentes. Então, ele exerce atividade na prisão, ele tem um rendimento do trabalho e contribui como facultativo. Ou ele simplesmente contribui porque ele quer como facultativo, mesmo sem rendimento. Então, não há problema de ele contribuir facultativamente, de ele receber remuneração enquanto está preso, não há problema algum para os seus dependentes receberem o auxílio reclusão. Ele trabalha, tem remuneração e os dependentes continuam recebendo o auxílio reclusão, ok? Então, essas são algumas informações sobre o segurado facultativo.
Não tenho, né, a ambição de, numa aula só, esgotar todas as informações sobre o assunto e recomendo, portanto, que vocês deem uma olhada no artigo 11 lá do Regulamento da Previdência Social e caso, né, tenham mais tempo, tenham mais interesse assim, em detalhar esse assunto, também vão examinar a Instrução Normativa número 128, ok? Então, até a nossa próxima aula.